Fico feliz em cumprimentá-los. Pediram-me que comentasse a importância da escuta no processo de discernimento comunitário. E esta apresentação terá 4 partes. Uma introdução, então eu vou apresentar uma anedota da minha vida, depois algumas lições sobre a escuta que essa anedota me deixa e, por fim, uma conclusão com algumas recomendações. A introdução é simplesmente dizer que há muitos anos eu li um artigo chamado A Difícil Arte de Escutar, escrito por um jesuíta espanhol, Carlos Alemany, que o publicou em uma revista de teologia pastoral e depois algo semelhante em um livro que ele editou, 14 aprendizados de vida, e aprender a escutar foi um desses 14 aprendizados vitais. E eu me lembro disso porque eu tinha na apresentação um aforismo de um filósofo pré-socrático, Zenão de Eleia, que dizia: recebemos 2 ouvidos, mas apenas uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. E é claro que a escuta é um processo que temos que desenvolver, um processo de aprendizado que temos que fazer, porque em qualquer comunidade, por menor que seja, sempre teremos mais pessoas que querem falar do que pessoas que querem escutar. Então, todos nós vamos ter que sempre melhorar e crescer nessa capacidade de ouvir e ter em mente essa escuta. E é um processo psicológico que parte da condição física do ouvido, mas envolve outras variáveis como atenção, interesse, motivação. É um processo muito mais complexo do que simplesmente ficar quieto ou não falar. O que é que associamos à escuta? Com a escuta é como em outras funções, como a respiração, por exemplo, que normalmente ninguém é ensinado a respirar. A menos que você faça um curso de oração em algumas espiritualidades e realidades e aprenda a respirar corretamente. Mas escutar é algo que parece natural, como se fosse normal e a gente sabemos fazer espontaneamente. No entanto, o que muitas vezes tomamos consciência é que dentro de nós há muitos ruídos, muitos preconceitos, interrupções, forma de distração que torna a escuta não tão clara e tão boa quanto normalmente assumimos. Por isso, esta é uma primeira motivação para desenvolver essa capacidade de escuta que todos devemos crescer em nós mesmos, especialmente nesse caminho de discernimento compartilhado, discernimento comunitário e construção de uma igreja mais sinodal. Vou passar para a anedota. Segundo ponto. Conheci um jovem, Carlos Riesgo, em uma comunidade de fé e luz, que são comunidades que acolhem pessoas com dificuldades, deficiências mentais ou psíquicas. É em torno da palavra e da construção da comunidade. E aquela comunidade que eu vivi e compartilhei se chamava Efetá, que significa abre-te. E naquelas comunidades que João e Maria fundaram há mais de 50 anos, há experiências, convivências, encontros muito bonitos em que se passa um fim de semana em diálogos e em conversas e informação para todas as comunidades. Aqui na Colômbia temos uma pequena comunidade que está nascendo que se chama o Caminho da Betânia e que vai devagar, lenta, mas em um bom ritmo, crescendo com as grandes coisas do Evangelho, como o grão de mostarda ou como uma de nossas grandes árvores ceiba em nossos parques e avenidas. Carlos Riesgo, esse jovem que conheci, sofre de paralisia cerebral e tem muita dificuldade para se movimentar, falar. Mas, bem, é uma pessoa super inteligente, com uma capacidade extraordinária de se movimentar, de se defender, de continuar. E em um fim de semana que tivemos uma espécie de convivência, eles me pediram para estar ciente do Carlos e eu aceitei esse desafio com prazer e eu realmente acho que foi um momento muito especial para mim. Que estava fazendo doutorado em teologia, com certeza Carlos Riesgo é o melhor professor que eu tive ao lado dos grandes médicos que tive.
na Universidade de Comillas na época. Mas eu tive que ter muita paciência, porque esse jovem que faz tudo, quase tudo que ele precisa fazer para a sua vida comum, faz tudo devagar. Acomodar na cadeira, passar de um lugar para outro e, acima de tudo, falar devagar. Muito devagar e com uma pronúncia que não era comum para mim. Foi muito difícil entender o que começou a acontecer quando estávamos compartilhando. Ele começava uma frase e eu imediatamente queria adivinhar, queria entender, queria saber o que ele queria e para onde estava indo, movê-lo, dar-lhe algo para comer ou levá-lo a algum lado. E aí, toda vez que ele começava a construir uma frase com um esforço extraordinário e eu o interrompia tentando adivinhar, ele acabava dizendo não. E ele me dava um sinal de que não tinha entendido e recomeçava seu extraordinário esforço para dizer o que queria. E até que aprendi, devagar, pacientemente, que quando eu esperava a que Carlos terminasse sua frase, então, o milagre. Eu entendia o que ele estava dizendo. Para movê-lo, para carregá-lo, para dar-lhe um copo de água, ou o que fosse. E a partir daquele momento, daquele encontro de fim de semana, eu realmente entendi muito melhor aquele encontro de Jesus com os pequenos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque mostraste aos simples as coisas que escondia dos sábios e compreensivos. Assim te pareceu bem. Esse grito de júbilo de Jesus certamente deve ter nascido depois de ter conhecido algumas pessoas que são inúteis para a sociedade ou não se colocam de lado, ou são colocadas de lado, são marginalizadas, que são realmente capazes de nos ensinar grandes lições. Não sei se eu consegui viver o que aprendi, mas sinto a responsabilidade de louvar com Jesus a ideia de Deus, de revelar os mistérios do reino aos pequenos, escondendo-os dos sábios e compreensivos. Até agora, então, essa anedota de um encontro com os jovens de paralisia cerebral que me ensinou a escutar. E aí, a partir daqui, o terceiro ponto. Proponho 3 critérios para ouvir a vontade de Deus. 3 critérios. Para começar com essa anedota, gostaria que nos guiáramos pelo que significa discernimento comum, que é buscar a vontade de Deus. Para que serve o discernimento? Buscar o que Deus quer. E o que Deus quer não é o que eu acho melhor ou o que eu acho mais prático ou mais confortável, mas é realmente algo que me sobrecarrega, que muitas vezes me surpreende ou que não estou necessariamente esperando, nem estou obviamente claro desde o início. Mas quando vamos escutando e vai aprendendo o que Deus está tentando nos dizer de uma maneira comum, vem à tona e toma conta dos corações daqueles que honestamente o buscam. 3 critérios que eu acho importante levar em conta nessa escuta. O primeiro é o critério do amor. Os 3 critérios são critérios que surgem da revelação das Escrituras, mas cada um deles em sua particularidade. E o primeiro critério, o amor. São Paulo diz, há 3 coisas importantes: a fé, a esperança, o amor. Mas o mais importante é o amor. E também João, em todo o seu evangelho, nas suas cartas, está sempre colocando Deus em relação ao amor. Quem ama está em Deus. E quem não ama está longe de Deus. E esse é um critério fundamental. Então, escutar é acolher o outro com amor. Cortar a palavra, assumir o que entendo, o que você quer dizer, antecipar, adivinhar o que eu imagino que a outra pessoa tem a me dizer. Não é apenas desrespeituoso, mas é uma forma de me privar da riqueza da pessoa à minha frente. Numa dinâmica de discernimento comunitário, a palavra de cada pessoa tem um valor absoluto.
um valor intocável, intangível. Não sabe mais quem estudou mais, quem tem mais diplomas, mais experiência. A palavra e a experiência de cada pessoa são únicas, são irrepetíveis. Ninguém pode dizer o que essa pessoa em particular tem a contribuir a um processo que é construído com a contribuição de todos. Teresa o diz lindamente quando diz que Deus nos espera, acolhe-nos, até nos suporta. E Leão Felipe, poeta espanhol, afirma isso de forma mágica quando diz um dos seus versos: ninguém foi ontem, nem vai hoje, nem vai amanhã a Deus. Nesse mesmo caminho que eu vou. Para cada homem, ele guarda um novo raio de sol e um caminho virgem, Deus. Esse caminho virgem que Deus abre para cada ser humano deve estar presente no meio da comunidade e deve ser acolhido como diferente, como novo, como característico e único. O segundo critério é o critério da construção de comunidade, ou seja, não devemos apenas escutar com amor, mas também escutar pensando em como construir a comunidade. Esse critério é lembrado por Paulo na carta também aos Coríntios, quando diz: procurai ter amor, mas aspirai aos dons, especialmente ao dom da profecia. Pois aquele que fala em línguas estranhas, cito Paulo, fala a Deus e não aos seres humanos, pois ninguém o entende. Em seu espírito diz coisas secretas, mas ninguém as entende. Por outro lado, aquele que comunica mensagens proféticas o faz para a edificação da comunidade e a encoraja e conforta. Aquele que fala em línguas estrangeiras o faz para o seu próprio bem. Mas aquele que comunica mensagens proféticas edifica a igreja. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Então, a vontade de Deus, que é o que buscamos no discernimento comum, construir o corpo do Senhor na história é construir o amor, mas também é construir o corpo, a comunidade com o espaço teológico dessa presença de Jesus ressuscitado. E escutar o outro é abrir nossa experiência para outras formas de pensar, de entender, de sentir, até de agir, buscando sempre o que mais pode construir a comunidade. Quando ouvimos sem preconceitos, deixamos nossos pontos de vista de lado. Nosso modo de entender é enriquecido, ampliado. Não vou concordar com todos ou com aqueles que pensam diferente necessariamente, mas minha vida vai ampliar a visão deles. É uma dinâmica de discernimento comunitário em que nem todos entendem as coisas da mesma maneira. E as conclusões geralmente são novas, inesperadas, inconclusas, abrangentes, mas justas. Deus nos acolhe assim, reconhece nosso nome, nosso sotaque, não nos confunde com os outros, nem nos trata como apenas mais um número. Para Deus somos únicos. Como Benjamin Gonçalves Vuelta, jesuíta da província do Caribe, coloca em um dos seus mais belos poemas que se chama Único. Quando você me chama pelo meu nome, nenhuma outra criatura vira o rosto para você em todo o universo. Quando eu te chamo pelo seu nome, você não confunde meu sotaque com o de qualquer outra criatura em todo o universo. Tanto para o segundo aprendizado ou segunda condição, o segundo critério, a construção da comunidade. E o terceiro é o critério da centralidade dos mais fracos. Este critério está em todas as revelações dos profetas no Antigo Testamento, mas particularmente na vida de Jesus. Mateus 25 e toda a vida de Jesus foi para colocar os pequenos no centro, e diríamos hoje da América Latina, o crucificado da história. Esse critério também fica claro na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando se afirma que no corpo do Senhor os mais fracos devem ser tratados com mais cuidado. Os membros que consideramos os mais fracos, os que aparecem
as partes mais vis, as mais desonestas, são os que mais receberam o maior cuidado pela vontade de Deus. E é em torno deles que o corpo e a comunhão são construídos. E é em torno dos mais fracos. E só assim a igreja pode ser efetivamente um sacramento universal de salvação para o mundo inteiro. Ser fiel à proposta de Jesus, à proposta de Paulo, supõe que a igreja deixará de lado outros esquemas organizacionais que muitas vezes reproduzem estruturas verticais e não cristãs em nossa sociedade. Sabem que os chefes das nações as dominam como senhores absolutos, os grandes as oprimem, dizia Jesus, mas assim não será entre vocês. Por isso, um discernimento comunitário nos convida a colocar sempre os mais fracos no centro. Escutar uns aos outros é acolher uns aos outros como os favoritos de Deus, em que seus prazeres são colocados. E repetimos novamente com Carlos Riesgo: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque mostrastes aos simples as coisas que escondi aos sábios e compreensivos. Assim, pareceu bem para você. Então, concluo com algumas sugestões para melhorar a qualidade da escuta no discernimento da comunidade. Em primeiro lugar, é importante não apenas estar convencido de que escutar é um valor que precisa ser aprimorado, aprendido, melhorado, mas também rever as experiências de escuta. Alguém pode se perguntar se nos últimos meses alguém me disse: obrigado porque você me escutou, ou que eu pude ver, ou que eu escutei os outros, ou que eles me escutaram. Então, em experiências positivas de escuta, posso tentar tirar algumas conclusões, alguns aprendizados. O que eu tenho que fazer para escutar bem e o que os outros fizeram para me escutar bem. Esses são elementos que eu acho importante ter em mente. Essa consciência também de uma perspectiva negativa pode nos ajudar, e é quando eu não fui escutado, ou quando alguém me disse que você não escutou. Assim, também posso aprender com o negativo e posso tirar conclusões. Isso eu não devo fazer, isso eu não devo fazer. Eu tenho que reproduzir essa forma de não escutar o outro. Também ajudaria muito conseguir entender, digamos, da área da física, da área emocional, da área cognitiva, algumas dificuldades ou bloqueios para a escuta, distrações físicas que mais me incomodam, como posso atualizar minha motivação quando vou escutar um grupo. Talvez no campo emocional eu tenha que trabalhar de forma mais concreta, eu possa receber com mais neutralidade emocional as mensagens de outras pessoas, às vezes que são repetitivas ou que às vezes não me trazem grandes riquezas. Mas tente ter calma. Como gerir a minha ansiedade, o medo e às vezes o meu desinteresse emocional. E então, haveria outras maneiras de continuar a crescer nesse sentido, para as quais pode ser útil responder as seguintes perguntas, por exemplo: o que mais me ajuda a melhorar a qualidade da minha escuta? O que eu posso aprender com as pessoas pelas quais realmente me sinto escutada? Como você facilitou para mim tom de voz, tipo de intervenções, formas de intervir e estar presente nos momentos em que me senti escutado? E como conseguir escutar outras pessoas, por exemplo, com conteúdos opostos ou contrários às minhas próprias ideias? E, finalmente, em suma, escutar é uma arte que você deve aprender exercitando. Detectar as dificuldades e inércias mais comuns para poder intervir sobre elas. Mas também é uma arte que, embora possa parecer difícil, não é tão difícil. Quando a transformamos em uma experiência viva e maleável, quando transformamos isso em metas alcançáveis. Então chegamos ao final dessa apresentação e Deus nos ajuda a aprender a escutar melhor. Como temos 2 orelhas e uma boca. Muito obrigado e divirta-se aprendendo.